Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre minimalizar a casa, os espaços da cozinha, do closet, das áreas de armazenamento no geral, também da papelada. E aí eu fiquei pensando assim, em algum momento a gente precisa chegar no você, nas agendas, nas tarefas, na vida, não só nos espaços, né? Nessa outra parte da organização pessoal que também é super importante. As nossas escolhas. E aí a gente se pergunta, como minimalizar este nosso você? No vídeo de hoje eu trago 5 dicas, 5 lições, 5 aprendizados para compartilhar com vocês sobre esse processo. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Ida. Seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. E no vídeo de hoje, então, nós vamos conversar sobre 5 lições que nós podemos aprender neste processo aí de definir o que é essencial para a nossa vida. Bora lá? Quando eu comecei a fazer vídeos aqui no canal sobre minimalizar, eu nunca tinha visto essa palavra aqui no YouTube, minimalizar. As pessoas usam muito o minimizar, que é reduzir ao mínimo. E minimalizar quer dizer reduzir ao essencial. Se você pesquisar no dicionário, você vai encontrar essa pequena diferença, ou, né, entre um conceito e outro. E eu gosto dessa palavra essencial. Agora, encontrar o que é mais importante e colocar foco nisso é muitas vezes um processo complexo. Principalmente se você está despedaçada internamente, dividida entre muitos amores. Por você gostar de muitas coisas, muitos hobbies, trabalhos ou interesses. Então, a conversa aqui hoje ela vai se deter na gente conversar no seguinte: 5 lições que a gente poderia considerar assim para avaliar este essencial na nossa vida. O que a gente pode pensar quando a gente estiver definindo este essencial no nosso planejamento, no nosso plano aí ideal. A primeira lição é a seguinte: as prioridades mudam. E como mudam? O que a gente tem ao nosso lado hoje, muitas vezes não teremos mais amanhã. A própria vida é um sopro, tão forte e tão frágil ao mesmo tempo. O que é essencial muda na nossa vida. Por isso, revisar os nossos planos deve fazer parte da nossa rotina de tempos em tempos. As prioridades seguem as mesmas? Isso continua fazendo sentido para mim? Que novos desafios eu deveria abraçar? Segunda lição: destralhar não significa resolver. Se a gente, ao jogar fora alguma coisa, ao destralhar os nossos objetos, tudo se resolvesse na nossa vida, seria tão fácil, não é verdade? Só que não. Substitua a palavra objetos pelo que você está pensando em desapegar ou destralhar da sua vida, deixar aí, ok? Se ao deixar aí tudo fosse resolvido, as mágoas fossem resolvidas, as frustrações fossem resolvidas, anuladas e as dores sumissem, tudo bem, ok. Só que, infelizmente, não acontece assim. Não funciona desse jeito. Apesar de a mente nos enganar. Às vezes, sim, muitas vezes. Dizendo que destralhar irá resolver a sua vida, o tempo cura tudo, você vai esquecer dos seus apegos guardados. Nem sempre, só que não. É um risco que se corre. No vídeo que eu gravei aqui falando sobre 5 coisas que eu me arrependi de ter jogado fora, eu falo exatamente sobre isso, né? A gente toca nessa questão do destralhar, achando que isso vai resolver tudo. Nem sempre. Só que uma coisa interessante que acontece é que a nossa essência vem à tona quando a gente está nesse processo de minimalizar, de forma consciente, né? Observando o que está acontecendo, percebendo a gente mesmo, os nossos pensamentos, como que a gente se sente em relação às coisas e também fazendo acontecer realmente, porque senão a gente não vai saber, né? O que vai acontecer. Então, mesmo que a gente deixe ir certas coisas, destralhar significa mais uma atitude que pode trazer benefícios ou não, mas é o risco que se corre em viver e escolher isso ou aquilo. O risco tá aí,
e a gente tá aí para viver correndo riscos. Eu não sei se eu vou falar aqui no roteiro, se tá mais a seguir, que eu vou falar sobre dilema. A gente tem que escolher que dilema a gente escolhe para nossa vida. Tudo que a gente escolhe na nossa vida, nada vai ser perfeito. Nenhuma escolha é perfeita. Toda escolha vai trazer coisas boas e coisas ruins, né? Coisas realmente muito positivas e também coisas que a gente talvez não goste tanto assim. Então é o risco que se corre. A gente tem que saber qual dilema a gente escolhe para nossa vida. Alegria e dificuldade. Enfim, aí vai muito de conhecer a gente mesmo, de se conhecer e também autoconhecimento, né? É um exercício de autoconhecimento esse processo, não tem jeito. E aí, como eu disse, o que é essencial vem à tona quando a gente menos espera. Isso é mais do que certo. Sabe por quê? Porque a nossa essência, ela está sempre ali, em algum lugar. A gente que não percebe, a gente que está cego e não percebe muitas vezes o que está acontecendo, porque a gente escolhe não perceber, escolhe não enxergar. E às vezes a gente está tão focado num problema, numa dificuldade, sabe? Tão focado no lado negativo da coisa, ou sei lá, e a gente não consegue ver solução. E de repente, quando a gente precisa se colocar de fora, às vezes, da nossa vida, como se a gente estivesse olhando para a nossa vida. E aí conseguir achar uma solução, aí conseguir pensar, e daí o que eu faria? Como juiz da minha vida, o que eu faria se eu tivesse que escolher? Então, olhar de fora, conseguir se colocar dessa forma na nossa vida, na nossa própria vida, nas escolhas que a gente faz, é um exercício interessante para a gente ver o que a gente está escolhendo. E muitas vezes a gente escolhe não enxergar porque tem alguma frustração envolvida, alguma dificuldade, alguma coisa que a gente passou, que deixou alguma marca que a gente não quer lembrar, que a gente não quer voltar naquilo de novo, sabe? E aí é natural que a gente não queira pensar sobre aquilo, nem refletir sobre nada, porque vai fazer a gente ficar triste, talvez, sofrer. Então, a gente acaba fugindo, mas fugir não é a solução. Negar também não é a solução. E destralhar também não é a solução. Às vezes uma pausa é importante para voltar com tudo quando for voltar. Isso é verdade. Terceira lição, iremos nos arrepender de alguns desapegos, como eu acabei de falar, né? Então, o que fazer se desapegar não for a solução? Talvez uma solução seja perdoar as nossas tentativas frustrantes de desapegar das coisas erradas. Surtou? Foi embora? Sumiu da vida? Desapareceu com alguma coisa? Jogou fora? Descartou? Queimou na fogueira? Aconteceu. Ok. Não tem mais volta. Naquele momento, aquilo parecia ser a escolha mais sábia a ser feita. Aceita que às vezes dói, aceita que a culpa fale mais alto de vez em quando, aceita que pode ter sido besteira, que fica mais leve, sabe? Quando a gente aceita, mesmo que a gente tenha errado, fica mais tranquilo da gente seguir adiante e passa logo para a próxima lição, tá? Vamos passar logo para a próxima lição para não ficar chorando aqui, porque senão nada vai se resolver de qualquer forma, certo? Quarta lição. Sempre é tempo de reconstruir. Recomeços verdadeiros envolvem novas reflexões. Ai, que linda essa frase, gente. Essa tá bonita, né? Muitas vezes nós estamos tão focados num determinado problema, em algo que a gente tem que deixar embora na nossa vida, e a gente esquece tudo o que deixamos para trás, sabe? E tudo que pode fazer parte dessa reconstrução, deste recomeço. Coisas que a gente deixou para trás, que desapegou lá atrás, muito tempo. Algum hábito, algum hobby, alguma coisa importante pra gente que por algum motivo, como eu falei até agora, né, a gente deixou para trás e esqueceu. O desapegar causou arrependimento? O reconstruir pode trazer esperança, verdadeiras esperanças. E quinta lição, há um tempo para cada coisa. A gente não aceita certas coisas relacionadas a tempo. Ou não aceita de boa. Talvez. Eu sou uma pessoa, sempre fui muito ansiosa, queria as coisas assim sempre pra ontem, sabe? Tem certas coisas na vida que
Eu não gosto de esperar, eu não gosto de ter paciência, eu queria que já tivesse acontecido, eu já queria que tivesse, sabe? Eu já queria pular muitas vezes lá na frente, muitas vezes, em muitos processos assim. Não sei se por não ter paciência de viver cada momento, por não conseguir curtir a jornada, ou por, enfim, né? É algo que a gente precisa aprender, e a gente só aprende com o tempo mesmo. Essa tal da paciência, da calma, né? Do deixa aí, uma hora volta, enfim. Agora, por que às vezes demora tanto? Por que não pode ser mais rápido? Por que a vida tem que ter curvas tão estranhas, cheias de altos e baixos, planícies e montanhas? Por que a gente escolhe algumas coisas bem loucas, nada a ver na nossa vida? E por que coisas que parecem tão sem sentido e tão sem propósito acontecem na nossa vida? A gente se pergunta, eu me pergunto isso às vezes. E aí eu chego à seguinte conclusão, que a vida não existe pra gente entender ela, sabe? A gente não tem que entender nada, a gente tem que viver. A vida existe para ser vivida e não entendida, muitas vezes. Lá na frente, às vezes, as peças do quebra-cabeça da nossa história passem a fazer algum sentido. Lá na frente, não no momento em que a gente está vivendo a jornada. Às vezes a gente acha que sabe, a gente acha que está entendendo, mas na verdade não está entendendo nada. De verdade. Enfim, tem pessoas que não entendem. Por hora, o que temos para viver hoje? Essa aqui é a pergunta mais importante, sabe? E aí, se vocês olharem aquele quadrinho ali, em cima deste móvel, sabe o que está escrito ali? Antes que vocês perguntem, depois nos comentários do vídeo eu vou falar. Ali está escrito o seguinte: vivendo um dia de cada vez. Hoje, agora, presente, vida real. É um lembrete para todos os dias lembrar essa frase, acho muito importante. Enfim, gente, é um assunto muito delicado esse aí. Como eu falei, minimalizar o você, minimalizar as escolhas, minimalizar a vida, não é algo muito organizacional, né? Parece que a gente mergulha num grande caos, uma grande bagunça quando a gente olha para essas coisas da nossa vida, né? Que envolvem escolhas, que envolvem cada coisa que a gente faz, cada tarefa, cada atividade, tudo que a gente executa, cada atribuição que a gente adquire, responsabilidade, está envolvido um monte de coisa, um emaranhado de coisas, né? E tem coisas físicas que tem a ver também, às vezes, tem espaços físicos que acabam impactando, mas é muito mais uma coisa interna e que vem de dentro do que algo assim que, sabe? Então não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível, é uma coisa que faz parte do aprendizado, que faz parte do processo e que faz parte do desenvolvimento pessoal de cada um mesmo. Eu acredito que é isso, e que é assim que funciona. Sabe, na casa, gente, é sempre muito mais fácil e prático da gente visualizar essas coisas, sabe? Desapeguei, destralhei, ficou mais leve, ficou mais tranquilo. Mas a gente não diz, desapeguei desse hábito e, cara, ficou tão mais leve, ficou tão mais tranquilo viver depois que eu fiz isso, né? Depois que eu passei a olhar mais pra mim, depois que eu comecei a me cuidar mais, depois que eu passei a não ficar olhando tanto, sei lá, pro lado e sim mais pro meu caminho mesmo. Então tem muitas coisas que ajudam a gente nesse processo. E como eu disse, desapegar pode nos pregar grandes peças. E eu me arrisco a deixar aqui essa provocação para vocês. Não como a dona da razão nesse vídeo, dizendo assim, cara, essa pessoa sabe minimalizar na vida, sabe fazer as melhores escolhas, mas a também incentivar você a deixar o seu comentário, provocação, porque esse vídeo não termina aqui, esse vídeo é só uma provocação mesmo. E muitas vezes uma provocação há muita confusão, né? Mas faz parte. Porque depois da tempestade vem a bonança, depois do caos vem a ordem. E assim a vida segue. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.